Bom, vamos então a mais uma aula online com o tema de práticas educativas no ambiente escolar voltadas para o público infanto-juvenil. Vamos lá? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês lembrem, né, é da importância que a escola tem no cuidado em saúde, né? A escola, ele é um importante espaço para o desenvolvimento dos programas de educação para a saúde tanto de crianças quanto para a educação em saúde dos adolescentes. Diferente das demais instituições, né? A grande vantagem que a gente tem na escola é porque ela educa por meio da construção de conhecimento. Então, a gente tem o confronto de diferentes saberes, né? Então, o saber científico do professor, aquele saber que é trazido pelo próprio aluno e seus familiares, né, que acabam expressando-se nas crenças e também nos valores culturais, além daqueles outros saberes, como os divulgados pelos meios de comunicação em geral. Então, a escola acaba tendo uma forte influência devido a todo esse contexto. É muito forte também a cultura escolar. A cultura escolar nada mais é do que esse encontro de saberes, né, trazido pelos professores, trazido pelos alunos. Então, isso tudo é conhecido então como cultura escolar, esse encontro de saberes. Outra coisa importante é que a escola tem uma dinâmica que funciona como um espaço de referências. E ela é muito importante para as crianças e adolescentes, para o seu desenvolvimento, né? Tanto em relação às experiências, quanto na socialização, quanto nas vivências que ela tem. Então, a escola ela é considerada, como muitos, como um espaço de transição entre a casa e o mundo mais amplo que a pessoa vai vivenciar. A escola também é um local que favorece muito a atividade em grupo, né? Então, são espaços que favorecem a construção coletiva do conhecimento. Então, uma análise da realidade, uma confrontação, um intercâmbio de experiências. E isso acaba estimulando a integração e a participação dos componentes da atividade, né? Que acabam tentando conectar então os seus próprios conhecimentos com aquelas práticas que estão sendo realizadas e estimula a reflexão, né? Para que aquele indivíduo pense sobre as suas atitudes, sobre as informações que estão sendo recebidas, para que aquilo transforme a vida dele de algum jeito. Então, a atividade de grupo é muito bom porque também ajuda a criar uma busca compartilhada de soluções. Porque é mais do que umas pessoas só com o mesmo problema. Então, a gente tem mais pessoas que podem conversar, se interessar pelo assunto e a união faz a força. E para a gente trabalhar então com essas atividades coletivas nas escolas, a gente tem que conhecer nosso público-alvo. E a gente tem que entender um pouco o nosso público-alvo. Conhecer as suas características, né? Tanto físicas quanto psicológicas. A gente já falou algumas coisinhas sobre as características, né? No trato com crianças e adolescentes. Só que se a gente está falando sobre a saúde bucal, a gente também tem que saber algumas características da própria boca, certo? Então, vamos ter uma basezinha, tá? Vocês vão ter isso em outras disciplinas, mas vamos entender como é que funciona, então, a erupção dental, vamos entender algumas coisas para a gente poder contribuir ao máximo com esse público que a gente vai atuar. Para isso, eu preparei para vocês um pouquinho de cronologia da erupção dental. Vamos lá então, pessoal? Os primeiros dentes que vêm em boca
são os incisivos inferiores. Geralmente, eles vêm entre 6 e 8 meses, mas pode acontecer que alguns casos venham mais cedo ou outros mais tarde. Isso é um problema? Não, não é um problema. A gente tem uma variação do nosso padrão da normalidade, tá? E a coisa que mais importa é se a sequência está correta, né? Mas se vai demorar um pouco mais ou um pouco menos, não tem problema. Então, geralmente a gente tem os primeiros incisivos vindo entre 6 a 8 meses. Os incisivos centrais superiores geralmente aparecem um pouco depois dos incisivos inferiores, tá? E a idade padrão é em torno aí de 8 meses, 9 meses. Por volta aí de 10 meses, a gente tem a erupção dos incisivos laterais superiores. Sempre é importante vocês lembrarem que os dentes eles vêm de forma bilateral, né? Então, se está vindo do lado direito, ele vem mais ou menos na mesma época do lado esquerdo. Após o nascimento dos superiores, a gente tem o incisivo lateral inferior. Então, geralmente, próximo a 1 ano de idade, a gente tem os 4 incisivos superiores e os 4 incisivos inferiores. Após isso, a gente vai ter, então, entre 14 a 20 meses, o nascimento dos primeiros molares da criança, tanto os superiores quanto os inferiores. Então, fica aqueles 4 dentinhos na frente, um espaço ali, e depois tem os molares. Em seguida, dos primeiros molares, vai nascer os caninos, que nascem próximo a 2 anos. Então, quando a criança está completando por volta de 2 anos, ela apresenta geralmente os primeiros molares, caninos, laterais, incisivos centrais e incisivos laterais. E entre segundo e terceiro ano, a gente tem a erupção do último dente descido, que é o segundo molar, tanto superior quanto inferior. Entre 3 e 6 anos, geralmente, então nós não temos mais nenhuma erupção dentária e a gente finaliza então com 2 molares descidos, um canino, um lateral e um central em cada hemiarco. Segue aqui um esqueminha para vocês com todas as datas, né, de erupção de dentes. Lembrando, então, sempre que é entre uma data padrão, mas que varia de bebê para bebê. Geralmente, quando a história da família tem, não, eu demorei muito para nascer meus dentes, o irmão demorou muito para nascer os dentes, geralmente aquela criança também vai demorar para nascer aqueles dentes. E temos, então, depois da dentição decídua completa, nós temos a erupção dos dentes permanentes, que começa pelo molar permanente. Por volta de 6 anos, sem que caia nenhum dente, aparece no último lugar, lá no fundão, os primeiros molares. Eles são dentes que são geralmente os mais acometidos pela cárie. Por quê? Porque ele nasce sem que caia nenhum dente. E muitas vezes a higienização ainda não está bem estabelecida. Ou algumas vezes a higienização nem é feita até lá ao final, porque a mãe, o responsável, ela não tem conhecimento daquele dente. E às vezes, quando se percebe, percebe tarde demais. Então, a falta de conhecimento, a falta de uma higienização boa e também a gente tem uma maturação do esmalte, né, no período pós-eruptivo. Então, nesse momento, a gente ainda não tem o esmalte desse dente totalmente maturado, o que ajuda também a ser um dente que acaba tendo mais lesões de cárie, né, pelo fato de a gente não conseguir visualizar e acabar acumulando mais sujeira e ser mais propenso, então, a dar cárie. Depois desse primeiro momento, que a gente chama, então, de primeiro período transitório, essa primeira etapa, começa com a erupção dos primeiros molares e
finaliza com a nossa perda dos incisivos centrais e laterais e a erupção dos centrais e laterais. Então, o primeiro período transitório da dentição engloba a erupção dos primeiros molares, a erupção dos incisivos centrais, erupção dos incisivos laterais. Então, a gente chega no finalzinho, a gente vai ter no final do primeiro período transitório, então, esse sorriso aqui, né? Em seguida do primeiro período transitório, a gente tem um período intertransitório. O que é isso? Então, quando terminou de os 4 incisivos virem em bocas, tanto superior quanto inferior, a gente finaliza o primeiro período transitório e a gente inicia o período intertransitório. Nesse período, a gente não tem modificações. A gente tem um sorriso muitas vezes é chamado de patinho feio. A gente tem aqueles incisivos grandes, aqueles laterais grandes, outros dentes pequenos, a cabeça está um pouquinho maior. Por quê? Porque já são dentes de adulto, mas a gente ainda tem uma feição muito grande de criança. Então, nesse período intertransitório, a gente não tem a troca de nenhum dente. Quando a gente começa a ter a troca de dente, então a gente tem a esfoliação de um novo dente, a gente inicia o segundo período transitório. Nesse segundo período transitório, a gente tem então a erupção de caninos e segundos pré-molares, e do primeiro pré-molar e dos segundos molares. Então, temos a erupção de 4 dentes nesse segundo período transitório. Geralmente, nesse segundo período transitório, os últimos dentes a virem em boca são os segundos molares. Mas se a gente não considerar os segundos molares, é importante que vocês saibam que existe uma diferença na cronologia e na sequência de erupção entre maxila e mandíbula. Enquanto na mandíbula a gente tem a erupção de caninos, primeiros prés, segundos prés, na maxila, a gente tem a erupção de primeiro pré, segundo pré e por último canino. E isso é o que faz a gente ter uma maior apinhamento dos caninos superiores. Então, aqui é um vídeo da troca da dentição, tá? Vamos ver se eu consigo reproduzir aqui para vocês. Certo. Aqui só para vocês verem, tá? Então, a dentição é decídua. Aí a gente tem a erupção, então, dos primeiros molares, depois a gente tem caninos e laterais, o que é o nosso primeiro período intertransitório. Aí a gente passa uma época sem e depois a gente finaliza. Vocês viram que o canino aqui foi o primeiro dente que acabou erupcionando e já na maxila, né, o canino foi o último dente que acabou erupcionando, tá? Então, lembre-se sempre, o último dente a erupcionar na parte da mandíbula, que está mais suscetível a impactações, são os segundos pré-molares permanentes, e já na maxila, o que está mais susceptível a impactações é o canino permanente. Então tá, pessoal. Vocês então já têm noção do que é educação em saúde, vocês têm noção do que é prevenção em saúde, vocês têm noção da importância da escola como local das ações, vocês também já conhecem o público-alvo de vocês na parte da anatomia deles, né, em relação à boca, e a gente já passou algumas características básicas de comportamento do público de vocês. Baseado nisso tudo, vamos agora organizar nossas práticas educativas? Então,
A primeira coisa para a gente planejar a nossa prática educativa é que a gente tem que, então, entender as características do grupo. A gente viu aqui características gerais, né, de crianças e adolescentes. Mas, quando a gente define uma ação, a gente tem que definir exatamente quem que vai ser a pessoa que a gente vai fazer essa ação. Porque existe uma grande diferença entre tratar, por exemplo, uma ação para crianças de 6 anos e para adolescentes de 12 anos. Então, quais são as características do meu grupo? Como ele é em relação à faixa etária, a sexo, ao nível de integração? Qual que é o critério de seleção dos meus participantes? Eu vou selecionar por sala, por fatores socioeconômicos, por as necessidades de atenção em saúde bucal? O local vai ser na escola, como a gente falou. Como é que é esse local? As salas são amplas, são pequenas? Eu tenho escovódromo, eu tenho espelho? Qual que vai ser meu número de encontros? Eu vou fazer uma ação pontual? Eu vou fazer ações, 10 ações? E essas ações vão ocorrer quando? Uma vez a semana? Uma vez ao mês? Uma vez a cada 15 dias? E qual que é o meu tempo de cada encontro? Eu vou fazer uma ação de 1 hora? Meia hora? Não, eu vou passar uma tarde inteira com ele? E quais os temas que a gente vai discutir? Quais as técnicas que a gente vai utilizar? O que a gente vai abordar e como a gente vai abordar nessas atividades? Então, tudo isso faz parte do nosso planejamento. A gente tem que sempre lembrar, tá, para definir o nosso planejamento, que a gente tem que conhecer o local que a gente vai atuar, para garantir que os tamanhos dos grupos sejam suficientes para que participem todos da ação. Então, a gente sempre recomenda que não seja feita ações para acima de 30 pessoas, mas que o número médio seja por volta de 20. Quanto menor o grupo, mais fácil é a integração dele. E mais fácil também controlar o grupo dependendo da faixa etária. Então, a gente tem que conhecer o nosso local, né, a quantidade de pessoas, para a gente poder organizar, então, a atividade de forma que todos participem da mesma e a gente alcance, então, nosso objetivo com sucesso. Quando a gente vai fazer, então, a execução, a gente tem alguns momentos básicos, né? Um primeiro momento é o que a gente chama de aproximação da realidade, também conhecido como sensibilização, preparo ou aquecimento. Que é para quê? Que é para integrar e estimular o grupo a se envolver na tarefa. Então, é uma dinâmica geralmente rápida, de curta duração, para eles me conhecerem e eu conhecer aquele grupo. A segunda etapa, então, é o aprofundamento, que é uma reflexão ou desenvolvimento, que é aonde a gente vai utilizar o tempo para que os participantes se envolvam realmente na tarefa. Então, eles vão realizar as atividades ou buscar soluções para aquelas atividades que a gente está fazendo. Então, a gente vai utilizar dinâmicas que facilitem a reflexão e o aprofundamento da questão. E o terceiro ponto é a questão da conclusão, do compromisso, do fechamento, que a gente tem, então, uma finalização, reforçando, então, os pontos mais importantes e garantindo que a motivação dos participantes para que eles executem realmente as ações e incorporem as informações passadas. É fundamental que depois de toda a execução seja feita uma avaliação da atividade. Pela opinião dos participantes, né, para a gente ver se os participantes eles gostaram da técnica, do processo, de como que foi a compreensão desses participantes, o quanto foi efetivo nossas dinâmicas e também o resultado do processo. Como que as informações passadas vão ser absorvidas, né? Como que a gente consegue avaliar? Então, a gente tem que ter critérios avaliativos para a gente poder saber se a nossa dinâmica funcionou da forma como a gente programou. Então, é sempre fundamental que nossas temáticas sejam sempre voltadas,
né, para os fatores determinantes da saúde, né? No caso aqui da saúde bucal, a gente teria os fatores biológicos, como a placa a placa bacteriana, processo de desmineralização, capacidade de recomposição do pH, o flúor, o ciclo biológico, os fatores de exposição de risco. A gente também pode trabalhar as condições de vida, falando sobre o saneamento, água fluorescente, acesso aos serviços, organização de serviços, o tipo de moradia, poder aquisitivo ou políticas públicas. E também focar no estilo de vida da pessoa, que é o autocuidado, como a escovação, fio dental, a alimentação, os aspectos culturais, os valores, conceitos, a informação, motivação, autoestima, oportunidade de fazer escolha e experiências anteriores. Então, todas as nossas temáticas devem sempre englobar algum desses fatores, né, que eles são aqueles que condicionam esse processo saúde e doença. E que atuando neles, a gente atua de forma incisiva na saúde e não necessariamente apenas na saúde bucal, mas sim na saúde em geral. Então, quando a gente faz a educação na prevenção em saúde bucal, então a gente pretende então que ampliar os conhecimentos, né, dos fatores protetores e determinantes do processo de saúde e doença, reforçar a autoestima e o cuidado individual, responsabilizando o indivíduo pela sua própria saúde, reduzir a incidência das doenças bucais mais prevalentes, então a cárie e as doenças periodontais, diminuir o risco biológico dessas principais doenças, né, a cárie e a doença periodontal, e familiarizar as crianças com a rotina de clínica odontológica, com o dentista, com as ações que a gente realiza em consultório. Então, para a gente poder fazer a nossa programação em saúde, a gente vai, então, escolher quais são os determinantes que a gente vai trabalhar, se são os biológicos, condições de vida, estilos de vida, e vai tentar sempre conectar, então, os fatores que ligam à saúde bucal e à saúde geral. Vamos verificar qual que é o nosso ciclo de vida a ser trabalhado, se vai ser infância, adolescente ou adulto ou idoso, né? E verificar quais são as prioridades que a gente vai ter. Essas prioridades podem ser escolhidas baseadas no que a gente verifica como prioridade ou alguma demanda que passam para a gente. Depois disso, então, a gente vai fazer a nossa programação de saúde, planejando, executando e avaliando as nossas ações realizadas. Quando a gente fala em prevenção e em saúde, eu vou citar alguns conteúdos básicos que a gente deve sim passar para os nossos educandos, tá? Então, a gente tem que explicar a cárie, como que a cárie se forma, como é que é o processo de cárie, como que chegamos até a cárie. E a placa bacteriana, o que que é? Como é que ela forma? Como que a gente chega, então, à placa bacteriana? E qual que é a relação, então, entre a placa bacteriana e o processo de cárie? Quais são os principais fatores que atuam no controle, então, desse processo de saúde e doença? Como é que o flúor pode ajudar a impedir esse processo ou diminuir esse processo? Como que o dentista pode ajudar a reverter esse processo? Por que é importante ir ao dentista? E como que se faz a correta higiene bucal? Então, todas essas informações são conteúdos básicos que a gente tem que passar quando a gente faz uma ação em prevenção em saúde bucal. A seguir, então, eu vou passar para vocês um vídeo feito pelo TV Saúde, que é um canal do Ministério da Saúde, que fala sobre as instruções de higiene bucal, um vídeo bem completo. Então, vamos assistir. Olá, eu sou Gerlide Araújo Rodrigues, sou cirurgiã dentista e vim ensinar a vocês sobre a forma correta de escovar os dentes. Nós temos aqui uma maquete da nossa boquinha e é importante que a gente lembre sempre de todos os dentes, para a gente não esquecer de escovar nenhum grupo de dentes. É importante que a escova ela tenha a cabeça pequena, que seja compatível com o tamanho da sua boca, que o cabo seja adequado ao tamanho da sua mão,
que tenha cerdas macias para não machucar a sua gengiva. É importante que você coloque a escova mais ou menos em um ângulo de 45 graus, que ele pegue 2 a 3 dentes, que você faça movimentos de vibração, movimentos curtos e que a cerda ela penetre um pouquinho na gengiva. Desse jeito você vai conseguir limpar adequadamente. Depois você pode varrer assim para remover a sujeira, sempre para longe da gengiva. Então você vai começar nessa sequência, nos dentes superiores, na superfície externa dos dentes, aqui é voltada para a bochecha e para o lado. Então você vai em todos os dentes superiores, retorna aqui nos dentes inferiores. Depois você vai para limpar a superfície interna dos dentes. Então vai em toda essa região aqui e nos dentes inferiores. É importante que na região anterior você coloque a escova nessa posição vertical. E não esquecer de limpar a região posterior e na região final aqui dos últimos dentes, na parte distal, que acumula muita sujeira, muita bactéria. Nessa parte aqui dos dentes inferiores também é muito comum acumular tártaro, acumular cálculo, então isso dá muita inflamação gengival. Então não pode esquecer, uma região que você não consegue ver normalmente, só o dentista, mas é importante você colocar a escova então na posição vertical e limpar esse grupo de dentes. E não pode esquecer de você escovar essa superfície da mastigação em movimentos de vai e vem para frente e para trás, porque nessa superfície aqui oclusal temos muitos sulcos e as fissuras dos dentes e acumulam muita sujeira aqui. Para finalizar, nós temos a nossa língua, né, que acumula muita bactéria, acumula muitos restos alimentares. A cor normal dela é rosa claro, então sempre que sua língua estiver amarelada, você está precisando caprichar um pouquinho mais. Então sempre lembrar de escovar a língua, colocar a escova e limpar a sujeira para frente. Para complementar a escovação é importante utilizar o fio dental. Você vai pegar mais ou menos tamanho assim de 30 centímetros, vai enrolar o fio no dedo médio e vai deixar o polegar indicador livre para te ajudar no manuseio do fio dental. Lembrar sempre que após você utilizar um pedaço do fio dental limpo, você não pode levar o mesmo pedaço sujo para outra região da sua boca, senão você vai levar restos alimentares e bactérias de um dente para o outro. Então, sempre que você utilizar, você vai pressionar um pouquinho levemente, não pode ir com muita força para não machucar sua gengiva. Você vai inserir o fio dental. Eu vou utilizar, deixa eu ver se esse outro modelo fica melhor. Isso, acho que aqui vai dar. Então, você vai prender no dedo médio, pressionar com o polegar. Você vai inserir o fio dental, passar do ponto de contato que tem entre um dente e outro. Você vai inserir um pouquinho na gengiva de um lado, volta. Entra novamente do outro lado da gengiva e remove. Então assim você vai remover essa sujeira, vai envolver aqui a parte suja e vai utilizar uma parte limpa em outra região. Agora eu vou passar para vocês algumas ideias de atividades que vocês podem fazer, focando então em prevenção e saúde bucal. Pode-se então utilizar macromodelos para orientar então a escovação, a utilização de fio dental e os hábitos bons de higiene. Aqui a gente tem do primeiro lado um macromodelo comprado e do outro lado, um macromodelo feito, né, pelos alunos, com tampinha, com a bundinha, na verdade, de garrafas PETs, e eles pintaram de branco e uso de cartolina. Então, um modelo simples, mas muito didático. Já nessa atividade, a ideia é trabalhar quais são os melhores alimentos para a saúde daquela pessoa. Quais são os amigos do dente e da saúde em geral e quais são os inimigos do dente e da saúde em geral. Então, 2 cartolinas e os participantes podem ir dando a opinião deles, o que pode ser bom para o dente, o que pode não ser tão bom para o dente e saúde geral.
Também temos algumas experiências que dá para fazer. O ovo é uma experiência que a gente coloca um ovo num local ácido e não utiliza flúor, e o outro a gente acaba utilizando o flúor em volta do ovo e colocando nesse meio ácido também. E a gente consegue verificar a diferença que o flúor faz, porque acaba que a estrutura da casca do ovo ela acaba sendo um pouco similar com o dente, tá? Então é uma experiência bem legal para se fazer. Também a gente pode fazer experiências com algumas coisas corrosivas, por exemplo, um dente e de isopor. Se a gente botar algumas gotinhas de líquido de acrílico ou gasolina, por exemplo, ele corrói. Também é uma coisa bem legal de visualizar para que o participante veja o que acontece então com o dente. Aqui uma atividade divertida para os participantes, né? Que é um boliche. Então, temos as bactérias, a gente pode ter a bola ali como flor que vai acabando com as bactérias. E cada vez que for acertada, a gente pode comentar mais um benefício do flúor, comentar mais uma verdade ou um mito para ir ajudando a gravar o conhecimento do conteúdo que a gente está passando. Nesse caso aqui, a gente tem um teatro informativo, onde pode falar sobre escovação, pode falar da importância da ida do dentista, pode falar sobre hábitos também. Então, a gente vê aqui nesse caso que está lá a criança passando uma escovinha, a princípio, no dente. Também podemos fazer o mesmo teatro, só que um teatro de fantoches, com uma historinha explicando, então, a importância sempre de cuidar da nossa boca. Uma outra ideia de atividade é fazer uma roda de cantoria. Então, criar uma música ou uma paródia e dar informação com essa música, fazendo que eles decorem a música e eles se divirtam com isso. E agora é a hora da nossa dinâmica. Então, vocês estão preparados para criar uma atividade de prevenção em saúde bucal? Então, vamos nos encontrar na sala online para a gente dividir os grupos e iniciar a nossa dinâmica.